Pessoal, disciplina de Física 2, essa é a semana 1. Aqui a gente vai resolver o exercício 1. Tá? Então, o que ele fala? Ele fala uma partícula executa MHS. MHS é movimento harmônico simples e é descrito por essa equação aqui que ele dá. Antes da gente resolver o exercício propriamente dito, vamos dar uma olhadinha nos conceitos envolvidos aí para facilitar a nossa resolução, nosso entendimento, tá? Então você tem um bloco, por exemplo, ele fala uma partícula, mas você pode considerar um bloco com um movimento harmônico simples, ele está oscilando em relação a uma posição de equilíbrio, tá? Então, no caso aqui, a gente tem um sistema massa-mola oscilando. A mola ela tem uma constante elástica que a gente chamou de K, tá? Que é específica de cada mola e vai determinar a força exercida. Quanto maior essa constante, maior vai ser a resistência que a mola vai imprimir quando você tentar deformá-la. E você tem um bloco de massa M. Tá. Você vê aqui que ela tá, esse bloco ele está oscilando em relação a um ponto de equilíbrio, que eu chamei de zero, e ele vai até dois extremos. Um extremo para a direita, que é o x0 positivo, e um outro à esquerda, um x0 negativo aqui. Tá? Então ela desloca em relação à posição de equilíbrio a mesma distância para os dois lados. Quando ela vem para o lado negativo, aqui que eu denominei negativo, essa mola ela sofre uma compressão, e quando ela vai para o lado positivo, ela sofre uma distensão, ela está alongada em relação ao seu tamanho original. Vamos calcular a força resultante aqui. Força resultante num sistema massa-mola, ele é menos Kx. K, que é a constante da mola, x, que é o deslocamento. Tá? Essa força é uma força restauradora, então por isso que é o sinal negativo aqui. Ela vai estar sempre tentando retornar à posição de equilíbrio. Tá? E você percebe que quanto maior a constante elástica da mola, maior vai ser essa força, ou quanto maior o deslocamento, né? Quanto mais você puxar essa mola, mais vai ser a força resultante, maior vai ser a força resultante. Pela segunda lei de Newton, a gente pode igualar isso a massa vezes a aceleração. Tá? A aceleração que vai depender aqui do deslocamento. Eu isolo essa aceleração, a aceleração estava aqui, eu passei para a esquerda, tá? Isolei ela, e a massa que estava multiplicando a aceleração, ela passa para o outro lado dividindo. Tá? Então eu fico com a aceleração igual a menos kx, que já estava lá, dividido por m. Mas eu posso representar essa aceleração como a derivada segunda do deslocamento. Tá? É o seguinte, a gente tem a função deslocamento aqui. Se a gente derivar essa função uma vez, a gente vai obter a velocidade. Se a gente derivar essa velocidade que a gente encontrou mais uma vez, a gente vai obter a aceleração. Tá? Então aqui é só questão de representação. A aceleração corresponde à derivada segunda. Tá. A gente pode dizer que a solução para esse tipo de equação aqui, ela é dessa forma: x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Vamos tentar resolver aqui. Se eu derivar uma vez, como eu falei, vai ser a derivada de x em relação ao tempo. Então, o a aqui é uma constante, você vai derivar a função cosseno em relação ao tempo. O único termo em relação ao tempo que você tem dentro do cosseno é o ômega que multiplica t, que está elevado à primeira. Se você derivar isso aqui, você vai obter ômega,
Tá? Então, esse ômega aqui, que multiplica o A, que já estava lá constante, derivada do cosseno é menos seno. Então, sinal negativo, seno do que estava entre parênteses, ômega t mais φ. Tá, agora, se eu derivar essa velocidade mais uma vez, eu vou obter a aceleração. Então, eu pego essa função velocidade aqui e vou derivar. Novamente, aqui você tem ômega a é uma constante, você vai derivar a função seno. Então, ficou menos ômega a, saiu mais um ômega de lá de dentro que multiplicava t, então ele vem ficar ômega ao quadrado a, derivada do seno é cosseno, então aí você tem cosseno de ômega t mais φ. Agora, repara aqui que essa função, esse a cosseno de ômega t mais φ, é exatamente o que a gente tinha antes. Tá? Então eu posso dizer que a aceleração é menos ômega ao quadrado que multiplica o x que eu tinha anteriormente. Tá? Então você tem dois valores para aceleração. Você tem esse resultado aqui e você tem o resultado inicial lá que a gente tinha falado pelo cálculo da força resultante. Tá? Os dois correspondem à aceleração, eu posso igualar os dois. Então, menos ômega ao quadrado é igual a menos k sobre m, que multiplica x. Tá, tem o sinal negativo dos dois lados, eu posso eliminar o sinal. E eu tenho x dos dois lados, então eu corto x, corto x. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter ômega ao quadrado é igual a k sobre m. Aí, se eu isolar o ômega, né, tá ao quadrado, se eu passar esse 2 para o outro lado, ele vai como raiz. Então, ômega é igual a raiz de k sobre m, que eu chamo esse ômega de frequência angular. Tá? Então, essa solução é válida quando eu tenho ômega igual a raiz de k sobre m. Tá, agora a gente já tem uma equação geral para o MHS, que é essa aqui, x de t é igual a cosseno de ômega t mais φ, como a gente calculou anteriormente. Repara nessa equação e na equação que ele deu inicialmente. Tá? Você vai ter esse valor aqui antes do cosseno, ele vai corresponder ao A. Tá? Então, esse A é a amplitude do deslocamento. Tá? Então, você tem aqui 6 vezes 10 a menos 2, a unidade que ele deu foi metro. Tá? E você tem um outro termo de cosseno. Então, você tem aqui cosseno de ômega t mais φ. Repare novamente que você tem um termo em função de t e um termo que não está em função de nenhum valor, é uma constante. Tá? Então, a partir daí, você já consegue definir os pontos que ele pergunta. Ele pergunta qual que é a amplitude. A amplitude da minha função é esse A. Tá? Então, novamente, é o 6 vezes 10 a menos 2, eu posso representar em metro, como ele colocou, ou verificar aqui, 10 a menos 2 vai dar 0,06 metro ou 6 centímetros. A frequência angular, como a gente definiu, é o ômega. Tá? Então, o ômega é 9,42, a unidade da frequência angular é radiano por segundo. O período de oscilação, ele é definido por, ele é chamado de t, né, e ele é definido como 2π sobre ômega. Pensa, ômega é a frequência angular. Se você pensar que em uma circunferência, a circunferência tem 2π radiano, e ela
passa por lá apenas uma vez, né, em toda a circunferência, eu posso chamar esse tempo que ela gastou para dar essa volta de 2π como um período. Tá? Então o período é igual a 2π sobre ômega. Substituindo os valores, como eu tenho já o valor da frequência angular, eu tenho que o período corresponde a 0,67 segundos. Aí ele quer a frequência. A relação entre frequência angular e frequência é essa aqui. Ômega é igual a 2π, que multiplica a frequência. Tá? Então eu posso isolar a frequência, ela fica igual a frequência angular dividido por 2π. Substituindo, eu tenho que a frequência é igual a 1,5. Unidade da frequência é em Hertz. E a fase inicial. Nessa função aqui, você tem a fase definida pelo termo que está dentro do cosseno. Tá? Fase inicial é quando o t corresponde a 0. Tá? Então, você colocando 0, a fase inicial vai corresponder a 1,04 e a unidade radiana. Ele pede ainda a posição, a velocidade e a aceleração no instante t igual a 0 segundo. Posição no instante t igual a 0 é fácil, é só substituir na equação aqui. Então, x de 0 é igual a 6, que multiplica cosseno, aqui o termo em t, ele zera, tá? E você vai ficar com 1,04 lá dentro. Cosseno, o valor dentro está em radianos, tá? Então, fazer a conta em radianos, você obtém a posição como 3,04 centímetros. A velocidade, como a gente viu, ela é obtida derivando-se a função posição em relação ao tempo. Tá? Então, como a gente calculou anteriormente, ela vai dar menos ômega A seno de ômega t mais φ. Então, você pode já substituir para o t igual a 0. Você tem que o ômega é 9,42. O A é 6, aqui eu estou calculando em centímetros, tá? E o seno de 1,04, que o t igual a 0, esse termo novamente ele cancela, tá? Então, fazendo a conta, você tem menos 48,74 centímetros por segundo de velocidade. A aceleração você vai ter derivando a função velocidade em relação ao tempo. Então, eu tenho aqui a função velocidade, eu repeti ela, e derivando novamente essa função em relação ao tempo, mais uma vez, como a gente calculou antes, vai dar esse termo aqui, tá? E aí é só questão de verificar quais as unidades aqui, substituindo, tá? Você vai obter que a aceleração corresponde a menos 269,5 centímetros por segundo ao quadrado. Tá? Esse foi o primeiro exercício, espero que vocês tenham gostado e até o próximo exercício.